Ela era a jovem prodígio mais talentosa do clã Tang. Agora, um homem a mantinha presa dentro de uma caverna. Ele não tinha a intenção de machucá-la. O objetivo era mantê-la em segurança. Em vidas passadas, os dois foram profundamente apaixonados. Ela acabou morrendo pelas mãos do demônio celestial. Ele caiu na mesma batalha, ao lado dela. Contra todas as probabilidades, ele acordou 20 anos no passado. Desta vez, ele jurou protegê-la a qualquer custo. Ele pretendia se casar com alguém do clã Tang. Recentemente, um boato começou a se espalhar pelo mundo marcial. A filha mais nova do clã Tang finalmente partiu em sua primeira jornada. Diziam que ela era muito habilidosa e incrivelmente bela. Ela nasceu com o corpo do espírito venenoso. Algumas pessoas duvidavam se esse corpo realmente existia. Se o boato fosse verdadeiro, inúmeras pessoas a cobiçariam. Qualquer um imprudente o suficiente para atacá-la pagaria um preço terrível. Pouco tempo depois, o jovem chamado Chen Yi pediu uma sacola de pães cozidos no vapor. Sua presença atraiu olhares curiosos. Tão jovem e já vagando pelo mundo marcial. Ele claramente não tinha ideia de quão perto a morte estava. Tang Seowol, a filha mais nova do clã Tang de Sichuan, realmente possuía o corpo do espírito venenoso e uma beleza inigualável. Ainda assim, os boatos estavam um pouco errados. Primeiro, embora discípulos de seitas ortodoxas geralmente viajassem sozinhos, ela não estava desprotegida. Guardas ocultos sempre a observavam. Segundo, apesar de possuir o corpo do espírito venenoso, sua habilidade de combate não era tão impressionante quanto diziam. Como ele podia ter tanta certeza? Tang Seowol estava atualmente amarrada dentro da sua caverna. Quando Chen Gui retornou, Tang Seowol se sobressaltou, alarmada. Apenas alguns dias antes, Chen Gui havia sequestrado pessoalmente esta mulher irritante. Mais de uma década atrás, a fome levou Chen Gui a pegar em uma espada pela primeira vez. No fim, ele se tornou o maior espadachim sob o céu. Autodidata, ele alcançou o reino transcendente. Não mostrou misericórdia nem compaixão a quem enfrentou sua lâmina. Em pouco tempo, estava em meio a um mar de sangue. Temido em todo o mundo, ele não passou mais fome. Contudo, os inúmeros ressentimentos forjados pelo sangue e pela espada logo mostraram suas presas. Ele deveria ter passado o resto da vida como o demônio da espada. Então, um homem que se autodenominava demônio celestial apareceu como um desastre natural. O demônio celestial queimou todas as planícies centrais. As 9 grandes seitas foram aniquiladas. As 5 grandes famílias foram reduzidas a escombros. Ele se tornou o artista marcial mais forte da história. Nem mesmo quando as facções ortodoxas e heterodoxas se uniram, conseguiram detê-lo. A infâmia que Chong-Hui acumulou ao longo da vida tornou-se insignificante. Foi após essa catástrofe que Chong-Hui conheceu uma mulher. Era Tang Seowol, a imperatriz da dança do veneno e a única sobrevivente do clã Tang de Sichuan. À medida que passavam mais tempo juntos, os dois se apaixonaram. Então, um dia, Tang Seowol decidiu retornar ao clã Tang. Ela precisava retribuir cada bondade e cobrar cada ressentimento 10 vezes. Era a lei de ferro do clã Tang. Ela tinha o dever de vingar sua família caída. Chong-Hui não queria que ela partisse. Ele sabia o quão perigosa a jornada seria. Tang Seowol deu uma risadinha. Por que você está tão quieto? O antigo você já teria perdido a paciência. Teria perguntado se a lei do clã importava mais do que minha vida. Chong-Hui permaneceu em silêncio. Ele sabia que algumas palavras de aviso nunca a fariam desistir. Tang Seowol não estava desafiando o demônio celestial apenas por vingança. Com a força que lhe restava, ela poderia pelo menos garantir a Chong-Hui uma chance de escapar. Tudo o que ela queria era que ele sobrevivesse. Antes de partir, Chong-Hui quis olhar para o rosto dela por mais algum tempo. Tang Seowol afastou lentamente o cabelo. Sob ele, havia uma cicatriz dolorosa que fez o coração dele doer. Naquele momento, Chong-Hui tomou sua decisão. Ele retornaria ao clã Tang com Tang Seowol. Os olhos de Tang Seowol se arregalaram em choque. Ela se recusou a deixar que Chong-Hui a seguisse para a morte. Ele respondeu, neste mundo, até mesmo rolar em uma pilha de esterco é melhor do que morrer. Mas não acho que consiga viver em um mundo sem você. Ambos temos que voltar vivos, Tang Seowon. De repente, Tang Seowon caiu na gargalhada. A comparação dele com o esterco era ridícula demais. Ela achava que entendia Chong-Hui, mas as decisões dele ainda a surpreendiam. Tang Seowon suspirou. Acho que não há como evitar. Afinal, nós dois estamos mudando. Nesse caso, vamos nos conhecer tudo de novo. Com isso, Tang Seowon pediu que Chong-Hui a seguisse. O lugar era seu quarto. Chong-Hui corou imediatamente. No entanto, os dois apenas se sentaram nos beirais do lado de fora. Uma lua cheia rara surgiu naquela noite. Nuvens espessas a escondiam da vista. Tang Seowon
desejava ver a lua em toda a sua glória. Chong-hui nunca esperou que o desejo dela fosse tão simples. Ele prometeu que, quando tudo terminasse, a levaria para ver a lua. Após a promessa, os dois seguiram para o clã Tang, mas a sorte não favoreceu Chong-hui. Tang So-won foi morta pelo demônio celestial com um único soco. Ele esmagou os órgãos internos dela. Ao morrer, Tang So-won não chorou. Havia um sorriso em seu rosto. A cena levou Chong-hui a uma fúria assassina. Ele agarrou sua arma e avançou contra o inimigo. O demônio celestial era poderoso demais. Chong-hui não era páreo. Ele caiu em uma poça de sangue. Nem a dança de veneno final de Tang So-won, nem o ataque supremo de Chong-hui foram suficientes. No mar de sangue, criado por uma vida inteira de matança, Chong-hui finalmente caiu. Estava à beira da morte. Incontáveis possibilidades cruzaram sua mente. Se ele tivesse mais tempo para treinar, se ele fosse apenas um pouco mais forte, talvez nada disso tivesse acontecido. Mas quando abriu os olhos novamente, uma sensação sufocante o despertou. Parecia que ele tinha caído em um lago. Ainda mais estranho, seu corpo tinha ficado muito menor. Por razões que ele não conseguia entender, Chen-hui tinha voltado 20 anos ao passado. Usando o conhecimento que obteve, após alcançar o reino transcendente em sua vida anterior, ele rapidamente reconstruiu sua força. Ele destruiu a organização do mercado negro que o tinha arrastado para o mundo heterodoxo no passado. Ao fazer isso, garantiu o dinheiro de que precisava. Por fim, ele subjugou Tang, salvou com sucesso e a levou para a caverna. Chen-hui examinou cuidadosamente o rosto de Tang So-won. Ela era realmente tão bonita quanto os rumores diziam. No entanto, parecia diferente da mulher em suas memórias. Provavelmente, era assim que Tang So-won era em sua juventude. Com a mordaça de bambu na boca, Tang So-won murmurou por muito tempo. Chen-hui não conseguia entender uma palavra, então rapidamente a removeu. Chen-hui a avisou: não gaste suas forças. Esta caverna fica nas profundezas das montanhas. Com suas habilidades atuais, você não consegue romper os pontos de pressão que selei e fugir. Tang So-won perguntou: Sênior, qual é exatamente o seu objetivo? Você deve perceber que me sequestrar significa criar um inimigo no clã Tang. Chen-hui conhecia muito bem a regra do clã Tang: retornar a bondade em dobro e a vingança em decúplo. Tang So-won até disse a ele para não falar tão formalmente, já que ele era claramente mais velho que ela. Acontece que Tang So-won acreditava que ele era algum mestre de artes marciais antigo que tinha recuperado a juventude. Ela o testou cuidadosamente. Sênior, por que não considera me deixar ir? Acho que sei por que me sequestrou. Se é dinheiro que você quer, posso te pagar ainda mais. Como ela não parava de falar, Chen-hui empurrou a mordaça de volta à sua boca. Ele reclamou mentalmente. A Tang So-won que ele lembrava sempre fora uma garota quieta. Por que ela era tão falante quando jovem? Antes que o mal-entendido crescesse, Chen-hui explicou. Primeiro, eu realmente tenho apenas 15 anos. Não sou nenhum mestre que recuperou a juventude. E não a sequestrei para machucá-la. A verdade é que estou tentando protegê-la. Tang So-won exigiu saber de quem ele a protegia. Chen-hui respondeu honestamente. Eu não sei os detalhes. Tenho certeza de que alguém está caçando você. Até onde Tang So-won sabia, ninguém ousaria ferir uma descendente direta do clã Tang. Chen-hui não se deu ao trabalho de discutir. Ela acreditaria nele em breve. Ela só precisava ficar quieta e ouvir o resto de sua explicação. Se Chen-hui se lembrava corretamente, este era o momento em que os inimigos do clã Tang emboscariam Tang So-won. Isso deixaria a cicatriz em seu rosto. Tang So-won deu uma risada fria. Então você realmente tem um motivo para me manter viva. Infelizmente, não sou ingênua o suficiente para confiar em um sequestrador. Vou encontrar uma chance de escapar. Naquele momento, Chen-hui lembrou que Tang So-won sempre foi uma garota incrivelmente teimosa. Ele disse a ela: você pode correr se realmente quiser, mas eu vou te pegar uma segunda vez, uma terceira vez, e todas as vezes depois disso. Sua confiança deixou Tang So-won vermelha de raiva imediatamente. Chen-hui também a lembrou de que seu poder ainda estava selado. Se ela queria se gabar de escapar, primeiro precisava quebrar o selo de seu ponto de pressão. Tang So-won tentou imediatamente. Descobriu que não conseguia invocar nenhuma força. Ela se contorceu e se debateu repetidamente. Em breve, o suor escorria pelo seu rosto. Chen-hui não pôde deixar de avisá-la. Pare de desperdiçar sua força. Você não será capaz de quebrar meu selo. Mas Tang So-won
disse de repente. Eu preciso me aliviar. Você poderia me trazer aquele penico? Chen Hui ficou instantaneamente sem palavras. Fora da caverna, um riacho estreito fluía lentamente pela encosta da montanha. Chen Hui esperava sozinho na entrada da caverna. A situação era dolorosamente estranha. Parecia que a primeira impressão que ele causou em Tang Sual nesta vida já estava irremediável. Não muito tempo depois, a jovem anunciou abruptamente que estava com fome. Chen Hui disse que ainda tinha algumas pílulas de jejum. Tang Sual fez uma careta. Pílulas de jejum não são comida de verdade. Você trouxe alguns pães cozidos no vapor mais cedo. São essas pílulas realmente tudo o que você tem? Chen Hui encarou a garota sem dizer uma palavra. Ele finalmente perguntou, você se lembra de como eu a subjuguei quando a sequestrei? Tang Xiao lembrou-se de algo estranho. Minhas artes venenosas e armas ocultas não pareciam funcionar em você. Você é realmente um velho mestre que recuperou a juventude? Chen Hui repetiu impotente. Eu já disse que tenho apenas 15 anos. Ele explicou que 5 contas de antídoto custaram um tael inteiro de prata. Ouvindo isso, Tang Xiao percebeu algo. Ela perguntou cautelosamente. Não me diga que você já ficou sem dinheiro? Chen Hui assentiu. Não tenho uma única moeda. Ele possuía originalmente 4 taéis de prata, mas gastou 2 comprando antídotos. Planejava ficar na caverna por um mês inteiro. Apenas 2 semanas se passaram. Tang Xiao encarou-o como se ele fosse um completo idiota. Ela não pôde deixar de perguntar. O que você estava pensando? Você me trouxe aqui sem preparar nada. Tang Xiao suspirou. Pare de inventar planos estúpidos e inúteis. Use o meu dinheiro. Chen Hui respondeu. Imediatamente. Se você tinha dinheiro, por que não disse antes? A resposta deixou Tang Xiao momentaneamente atordoada. Sua bolsa de moedas estava escondida atrás da faixa da cintura. Se Chen Hui desbloqueasse seu braço, ela mesma poderia pegar. Mas Chen Hui disse, não é necessário. Eu pegarei a bolsa. É melhor você ficar parada e se comportar. No entanto, mesmo após procurar por um longo tempo, ele ainda não a encontrou. Tang Xiao o lembrou, impotente. Está atrás de mim, à direita. Após um esforço considerável, Chen Hui finalmente encontrou a bolsa. Ao abri-la, percebeu que a riqueza das 5 grandes famílias era ainda mais surpreendente do que imaginava. Tang Xiao parecia profundamente ofendida e o chamou irritada de canalha sem vergonha. Agora que tinha dinheiro, Chen Hui preparou-se para sair e comprar comida. Ele foi até uma cidade próxima e comprou alguns pães cozidos no vapor. Mesmo agora, Tang Xiao não acreditava na alegação de Chen Hui de que a sequestrou para sua própria proteção. No entanto, ao olhar nos olhos dele, ele não parecia uma pessoa má. Ainda assim, ela não sabia absolutamente nada. Nada sabia sobre o jovem à sua frente. Ela exigiu que Chun Hui revelasse o verdadeiro motivo de tê-la sequestrado. Suas palavras trouxeram uma memória de sua vida anterior. Naquela época, Tang Seowol tinha dito a mesma coisa para ele. Vamos nos conhecer novamente. Embora a Tang Seowol diante dele parecesse completamente diferente da garota em suas memórias, ela ainda era Tang Seowol. Isso nunca mudaria. Um dia, Chun Hui descobriu uma estranha planta roxa fora da caverna. Ele trouxe a planta, incomum com ele. No momento em que Tang Seowol a viu, ela ficou completamente sem palavras. Era a incrivelmente valiosa erva potencializadora de veneno de flor roxa. A planta era uma erva preciosa, usada para cultivar artes venenosas. Tang Seowol exigiu saber imediatamente onde ele a tinha encontrado. Na verdade, Chun Hui não a descobriu por acaso. Em sua vida anterior, Tang Seowol a encontrou após fugir para esta caverna para escapar de seus perseguidores. Ele já sabia sua localização aproximada e, por sorte, ele a encontrou ao lado da estrada em seu caminho de volta. Chun Hui entregou a erva a Tang Seowol. Afinal, ela possuía o corpo espiritual de veneno. A erva era extremamente valiosa para ela. Tang Seowol deu uma pequena mordida cautelosamente. Depois deu outra. Confirmou que era seguro. Para sua surpresa, a erva tinha um gosto bastante agradável. Ela era de qualidade excepcionalmente alta. Ela deveria ser capaz de absorver todo o seu poder medicinal dentro de um mês. No entanto, artes venenosas não eram uma técnica conveniente que tornava alguém mais forte no momento em que engolia uma erva. O veneno tinha que ser assentado e refinado gradualmente. Caso contrário, poderia causar um perigoso retrocesso no cultivo. Algum tempo se passou. Em sua vida anterior, Tang Seowol tinha usado suas artes venenosas antes que seu corpo pudesse se adaptar à erva. O fato de ela ter escapado apenas com o rosto desfigurado foi um milagre. Até que ela absorvesse totalmente o poder medicinal, a responsabilidade de Chun Hui era mantê-la segura. Nesse momento, Chun Hui ouviu um movimento fora da caverna.
Tang Xiou não notou nada. Ela estava prestes a continuar comendo seu bolinho cozido no vapor. Xiao Hui, no entanto, percebeu que quem estava lá fora tinha intenções hostis. Ele focou seus sentidos. Percebeu que eram muitos. Xiao Hui rapidamente disse a Tang Xiou para começar a refinar a grama intensificadora do veneno da flor roxa. Como em sua vida anterior, aquele parecia ser o dia em que Tang Xiou seria atacada. Um grupo de artistas marciais já havia alcançado a entrada da caverna. O líder era cego de um olho e tinha uma cicatriz viciosa no rosto. Ele claramente não era alguém para ser subestimado. Enfrentando o grupo de inimigos hostis, Xiao Hui levou Tang Xiou até a entrada da caverna com ele. Tang Xiou pareceu preocupada instantaneamente. Ela o advertiu. Você quer que eu refine a grama intensificadora do veneno da flor roxa agora? Usar artes venenosas enquanto absorvo seu poder pode causar efeitos colaterais graves. Acho que deveríamos fugir primeiro. Xiao Hui recusou sem hesitação. Não, o poder da erva enfraquecerá com o tempo. Esta batalha é inevitável. Não temos ideia de quanto tempo precisaríamos fugir. Comece a refinar agora. Confie apenas em suas armas ocultas durante a batalha. Essa é a nossa melhor opção. Além disso, não precisa se preocupar. Eu já tenho um plano. Prometo que a levarei para casa em segurança. O líder de cabelos brancos falou primeiro. Não reconheço você, jovem. Você não parece ser um membro do clã Tang. Xiao Hui respondeu calmamente. Nunca esperei que encontrassem este lugar. Tenho que admitir que estou impressionado. Acontece que Xiao Hui havia revelado seu rastro ao ir à cidade comprar bolinhos. Aparentemente, qualquer um que comprasse voluntariamente bolinhos tão horríveis era suspeito. Xiao Hui, porém, achou que aqueles bolinhos tinham um gosto perfeitamente bom. O homem de cabelos brancos revelou seu objetivo. Ele veio para matar a filha do clã Tang. Ele não sabia por que Xiao Hui estava agindo como guarda-costas de Tang Xiou. Ele instou o jovem a entregá-la e ir embora ileso. Após fazer sua oferta, o homem esperou silenciosamente por 10 respirações. Quando o tempo acabou, ele entendeu a resposta de Xiao Hui. Rapaz, você já ouviu falar da Sabre dos 100 Mortos? Xiao Hui respondeu calmamente que nunca. Isso era compreensível. O título pertencia originalmente ao mestre do homem, que morrera 20 anos antes. Agora, ele havia herdado o título. Quando seu mestre morreu, seu corpo estava crivado de armas escondidas do clã Tang. O homem admitiu que seu mestre era um vilão notório. O clã Tang afirmou que sua morte foi uma punição pelas incontáveis atrocidades cometidas em Sichuan. Até o homem não podia contestar isso. Mas não importava o tipo de vilão que ele fosse. Aquele homem ainda era seu mestre. Para ele, gratidão era gratidão. Vingança era vingança. Até quitar essa dívida, ele nunca poderia se libertar. Xiao Hui entendia esse sentimento muito bem. Seres humanos nunca escapam completamente das correntes da gratidão e do ódio. Não existem vilões absolutos nem heróis absolutos. Todos são a família, amigos ou amantes de alguém. Esses laços de gratidão e ódio se entrelaçam em uma teia. Eles criam uma reação em cadeia interminável entre as pessoas. Xiao Hui entendia uma coisa muito claramente. Quando uma teia tecida pelo ódio envolve a todos, que tipo de mundo os espera no final? Naquele momento, Xiao Hui sacou sua espada lentamente. Estranhamente, sangue começou a escorrer continuamente da lâmina. A cada segundo, mais sangue jorrava. O atacante olhou em choque. Que tipo de técnica demoníaca é essa? Enquanto a intenção assassina de Xiao Hui continuava a subir, alguns não conseguiam mais ficar de pé. Até o Sabre dos 100 Mortos sentiu que estava em perigo grave. Os olhos de Xiao Hui tornaram-se completamente carmesim. Se o ódio nunca pode ser resolvido, não tenho escolha a não ser lutar pelas minhas próprias razões. Tang Xiou lançou imediatamente 2 bombas de fumaça. Com 2 explosões fortes, uma fumaça espessa se espalhou rapidamente entre os 2 lados. A fumaça roxa parecia exatamente igual como uma das bombas de veneno do clã Tang. O 100 Morte Sabre percebeu instantaneamente que não era gás venenoso real. Antes que pudesse terminar de falar, várias armas ocultas dispararam da fumaça. Num piscar de olhos, 3 inimigos foram mortos. Não era uma verdadeira bomba de veneno. Foi um golpe de distração. Usou fumaça comum para esconder as armas. No segundo seguinte, Xiao Hui investiu contra a fumaça com sua espada. Um atacante tentou revidar. A lâmina de Xiao Hui perfurou sua garganta. Xiao Hui sacudiu o sangue da espada com desdém. Fixou os olhos num homem careca por perto. O 100 Morte Sabre não era um oponente comum. Com um rugido enfurecido, ele girou seu sabre e atacou Xiao Hui. Ordenou que seus homens capturassem Tang Xiao. Ele mesmo lidaria com o jovem espadachim. Os dois travaram uma batalha feroz.
Energia sombria fluía continuamente do corpo de Shenhui. Pela aura, o Sem-Morte Sabre percebeu algo. Shenhui não pertencia às facções ortodoxas. Ele exigiu saber o motivo. Por que alguém que pratica artes demoníacas e heterodoxas permaneceria leal a uma filha do clã Tang? Shenhui respondeu: Isso não é lealdade. Mesmo que eu lhe dissesse a verdadeira razão, você não entenderia. Assim que ele terminou de falar, um calafrio percorreu a espinha do Sem-Morte Sabre. A essa altura, o corpo inteiro de Shenhui estava envolto em fumaça negra. Ele declarou friamente: Espadachins falam através de suas lâminas. Se você não entende, só a morte o aguarda. Até Tang Xiao estava paralisada de choque. Shenhui lançou a ela um olhar exasperado. Pare de encarar. Eu não te avisei sobre isso? A técnica que acabei de usar chama-se Arte do Lobo Enfurecido Roubador de Almas. Ela infunde intenção assassina na energia interna. Melhora meus sentidos e habilidades físicas. Esse é o princípio básico. Não precisa se preocupar comigo sofrendo um refluxo de cultivo. Há muito tempo superei o estágio de mal conseguir controlar minha sede de sangue. Mas Tang Xiao ainda achava difícil acreditar naquele momento. 2 inimigos avançaram contra ela ao mesmo tempo. Tang Sual varreu as 2 mangas para frente. Lançou todas as armas escondidas nelas. Embora várias armas tenham sido repelidas no ar, 2 atacantes foram atingidos e mortos. Enquanto lutava, Tang Sual pensou: Não sei que tipo de vida você viveu, mas alguém com uma intenção assassina tão poderosa nunca teve um passado fácil. Se eu realmente sou alguém que você está disposta a arriscar a vida para proteger, devo retribuir essa gentileza em dobro. Enquanto isso, Chonghui já estava travado em um confronto direto com o Sabre das 100 Mortes. Chonghui apertou o cabo da espada, desferiu um golpe, enviou uma energia cortante violenta como um vendaval. Para sua surpresa, o Sabre das 100 Mortes também possuía uma energia interna incrivelmente poderosa. Ele era capaz de trocar golpes de igual para igual. Após várias trocas, nenhum lado conseguiu superar o outro. No entanto, esses movimentos foram suficientes para o Sabre das 100 Mortes determinar que Chonghui era apenas um artista marcial de primeira classe. Ele perguntou de repente: Jovem, você já começou a sentir a barreira que bloqueia seu próximo avanço? Chonghui permaneceu indiferente. Reinos não são tão importantes. Seja alguém que alcançou o reino do pico, o reino transcendente, ou se tornou um mestre do reino da transformação, uma espada no coração ainda os matará. No segundo seguinte, uma energia carmesim apareceu ao redor da lâmina do Sabre das 100 Mortes. Chonghui reconheceu imediatamente. Era a energia de Sabre. Em seu nível atual, ele só conseguia liberar energia interna bruta além do corpo. A energia de Sabre era uma técnica refinada que condensava a energia interna totalmente ao longo da lâmina, algo que apenas um artista marcial do Reino do Pico poderia realizar. No entanto, Chonghui já tinha visto através da técnica de sabre de seu oponente. Um instante depois, ele disparou para frente. O Sabre das 100 Mortes balançou sua arma. Chonghui rapidamente se abaixou. A força carregada pela espada e pelo sabre colidiu violentamente. O Sabre das 100 Mortes seguiu imediatamente com uma estocada. A lâmina passou raspando pela bochecha de Chonghui. Chonghui evitou o ataque. Ele estava profundamente chocado. Ele já tinha desferido um golpe mortal. Ainda assim, não conseguia suprimir aquele jovem espadachim. Isso só podia significar algo. A habilidade real de combate do rapaz talvez superasse a dele. Pior ainda, Chonghui parecia ficar mais feroz quanto mais a batalha continuava. Gradualmente, o Sabre das 100 Mortes viu-se sobrecarregado. Não importava onde Shenhui fosse ferido. Ele ignorava completamente a dor. O Sabre das 100 Mortes não conseguia entender. Esse lunático não sente que está sangrando? Seus movimentos fazem parecer que a raiva destruiu sua razão por completo. Mas, após observar com mais atenção, ele percebeu que não era verdade. Chonghui parecia atacar cegamente. Ainda assim, ele evitava por pouco cada ferimento fatal. Ele poderia realmente controlar uma intenção assassina tão aterrorizante? O Sabre das 100 Mortes sabia que não podia continuar lutando daquela maneira. Ele precisava criar distância imediatamente. Mas Chonghui o perseguia, como um macaco ágil. Ele evitava repetidamente cada ataque. O Sabre das 100 Mortes ficava mais exausto a cada troca. Ele estava atingindo seu limite. Sentia como se tivesse se tornado a presa do jovem espadachim. Ele não conseguia evitar o questionamento. Um ser humano pode realmente possuir uma aura como esta? De repente,
O sabre das 100 mortes desferiu um corte poderoso. Quebrou a espada de Chen Hui ao meio. Durante suas trocas anteriores, ele tinha se adaptado gradualmente à intenção assassina de Chen Hui. Agora ele se preparava para dar o golpe final. Para seu espanto, Chong-Hui bloqueou o ataque com a mão nua. O sabre das 100 mortes inverteu imediatamente a empunhadura. Ele tentou um corte horizontal em Chen Hui, mas, exatamente quando atacou, ele descobriu algo aterrorizante. Seu corpo e até seus dedos tinham ficado completamente imóveis. Parecia que uma presença poderosamente avassaladora tinha tomado sua alma. Ele estava incapaz de controlar o próprio corpo. O sabre das 100 mortes amaldiçoou furiosamente. Não me diga que aquela intenção assassina nem era seu poder total, Chong-Hui respondeu friamente. Uma fera só mostra suas presas verdadeiras quando está pronta para arrancar a garganta da presa. Eu deliberadamente deixei você quebrar minha espada. Fiz isso para criar uma abertura para este golpe final. O 100 Kill Saber o amaldiçoou. Se você continuar usando esse poder, também morrerá. Antes que suas palavras desaparecessem, Chen Wei cravou a metade quebrada de sua espada no coração do homem. O 100 Kill Saber agora tinha a morte certa. Chen Wei não deu atenção à maldição. Ele sabia que a morte o alcançaria eventualmente. Ele já tinha morrido uma vez. Enquanto isso, Tang Sorro ainda fugia desesperadamente de seus perseguidores. Ela quase esgotou todas as suas armas ocultas. Ainda, restavam vários inimigos. Quando se preparava para pegar pedras e usá-las como armas, ela pisou acidentalmente em um galho seco. Tang Sorro perdeu o equilíbrio instantaneamente. Ela caiu pesadamente no chão. Os dois inimigos que a perseguiam decidiram que era hora de acabar com a vida da jovem. Tang Sorro rolou para trás e ficou de pé. Ela se preparava para uma última resistência desesperada. Quando Tang Sorro ergueu a cabeça, ela congelou. Vários inimigos a cercavam de todas as direções. Não. Havia como ela enfrentar todos em sua condição atual. Tang Sorro pediu desculpas em silêncio. Sinto muito, jovem espadachim. Parece que não tenho escolha, a não ser usar minhas artes de veneno. Nesse momento, um fragmento de espada rasgou o ar. Ele se cravou diretamente no crânio do atacante principal. Os outros olharam em choque. Existe outro mestre por perto? Até Tang Sorro congelou de surpresa. Nesse momento, Chen Wei apareceu atrás do inimigo como um fantasma. Enfrentando o ataque, ele estraçalhou o corpo do homem com um único soco. Chen Wei não precisava de armas para lidar com fracos. Sua intenção assassina já havia tomado o controle dos corpos deles. Eles ficaram paralisados, esperando a morte. Em 10 respirações, ele matou todos os inimigos ao redor de Tang Sorro. Chen Wei então traçou uma linha no chão à frente dos atacantes restantes. Ele os avisou friamente: cruzem esta linha e morram. Mas, após dizer isso, Chen Wei atravessou a linha ele mesmo. Os atacantes restantes olharam em confusão. O que ele está fazendo agora? John Hui explicou calmamente que o aviso era apenas para efeito dramático. Claro que você morrerá, mesmo que não atravesse a linha. Enquanto isso, um homem de meia idade corria pela floresta, usando sua técnica de leveza. Seu coração estava cheio de uma ansiedade insuportável. Ele foi abençoado com sua preciosa filha caçula tardiamente. Ao ouvir que ela tinha sido sequestrada, quase enlouqueceu. Com a ajuda da seita dos mendigos, ele finalmente descobriu que ela estava sendo mantida nas montanhas perto da vila Yueyang. Lá, numerosos artistas marciais heterodoxos haviam se reunido recentemente. Se aquelas pessoas realmente pretendiam se vingar do clã Tong, então Tong Su estava em grave perigo. Enquanto esse pensamento cruzava sua mente, o homem de meia idade sentiu o cheiro de sangue. Uma batalha claramente ocorrera nas proximidades. Numerosos cadáveres estavam espalhados pela área. Muitos dos corpos perto da periferia foram mortos por armas ocultas. Mas, quanto mais ele avançava, mais ferimentos de espada descobria. Um sentimento terrível surgiu imediatamente dentro dele. Pouco tempo depois, ele alcançou a localização de Chen Hui. Embora tivesse enfraquecido, a intenção assassina remanescente ainda era aterrorizante. Parecia a aura de um assassino experiente carregando uma vida inteira de derramamento de sangue. Os ferimentos de espada nos cadáveres próximos quase certamente foram infligidos pelo garoto diante dele. Mas o que exatamente aconteceu aqui? O homem de meia idade fez a pergunta diretamente. No segundo seguinte, seu corpo tornou-se imóvel. A intenção assassina de Chen Hui envolveu-o como correntes invisíveis.
Shen Yui virou-se lentamente e fixou-o com um olhar gelado. O homem de meia-idade percebeu imediatamente que Chen Hui parecia ter sido consumido por sua própria intenção assassina. Mostrar os dentes antes de julgar a força do oponente não era uma decisão sábia. Um instante depois, o homem respirou fundo e soltou um rugido estrondoso. Ele estilhaçou instantaneamente as restrições invisíveis formadas pela intenção assassina. Ele exigiu: agora você responderá à minha pergunta. O que exatamente aconteceu aqui? Mas Chen Hui não lhe deu resposta. No momento em que a intenção assassina desapareceu completamente, o corpo de Chen Hui começou a colapsar lentamente. Ele já havia se forçado além de seu limite. Tang Xue correu para a frente. Segurou-o antes que atingisse o chão. Ver Chong Hui inconsciente a deixou preocupada. Mas quando Tang Xue olhou para cima, descobriu que seu pai também havia chegado. Após confirmar que sua filha estava ilesa, o patriarca do clã Tang ordenou imediatamente que ela explicasse o que havia acontecido. Tang Xue não tinha interesse em explicações. Tudo o que ela queria era que Chong Hui fosse tratado o mais rápido possível. O patriarca do clã Tang precisou de apenas um olhar para confirmar que a vida de Chong Hui não corria perigo. Ele ainda queria entender a situação primeiro. Tang Xue explicou apressadamente: este jovem me salvou. Alguém estava tentando me matar. Ao ouvir isso, o choque surgiu nos olhos do patriarca do clã Tang. Apenas momentos antes, o garoto liberava sua intenção assassina sem restrições. Ele a retraiu completamente em um único instante. Enquanto oscilava entre a consciência e o desmaio, Chong Hui abriu brevemente os olhos. Ouviu Tang Xue dizer: assim que sairmos destas montanhas, vamos dizer nossos nomes um ao outro. Não prometemos nos conhecer, mas você ainda se recusa a me dizer seu nome. Sabe o quão frustrante isso é? As palavras dela lembraram Chong Hui de sua vida anterior. Embora a personalidade de Tang Xue tivesse mudado levemente, as palavras que ela disse eram quase exatamente as mesmas. Então, Chong Hui respondeu baixinho: meu nome é Chong Hui, esse é o meu nome. Em sua vida anterior, Chong Hui e os outros resistiram desesperadamente à invasão do demônio celestial. Durante aquela batalha, a névoa de sangue encheu a visão de todos. Escondia até o céu azul claro. Chong Hui já não conseguia se lembrar de quantos anos atrás isso havia acontecido. Ele nem conseguia se lembrar da última vez que sentiu tanto calor. Quando Chong Hui finalmente recuperou a consciência, descobriu que todo o seu corpo estava enfaixado. Tang Xue estava sentada ao lado dele. No momento em que ela ouviu despertar, exclamou: jovem espadachim, você finalmente acordou. Chong Hui não sabia onde estava, mas presumiu que já haviam chegado ao clã Tang. Ele tentou sentar-se lentamente. Isso assustou Tang Suol imediatamente. Ela o alertou apressadamente para não se mover. Ela explicou que estavam no clã Tang. Finalmente chegaram em casa em segurança. Bem-vindo ao clã Tang de Sichuan. Ninguém aqui ameaçará sua vida. Você pode focar em sua recuperação. Só então Chen Hui entendeu totalmente que haviam retornado em segurança. Tang Suol deu a ele um sorriso satisfeito. Ela se sentou ao lado dele. Disse com preocupação que o corpo dele já estava coberto de cicatrizes e agora tinha ainda mais. Shen Yui a tranquilizou. Não se preocupe. Cicatrizes são como medalhas de honra para um guerreiro. Tang Suol pediu desculpas baixinho. Se eu tivesse sido mais forte, você não teria se ferido tanto. Enquanto falava, lágrimas quase caíam de seus olhos. Shen Yui estendeu a mão e afastou gentilmente o cabelo da testa dela. Ele a confortou. Não chore. Você não ficará bonita se fizer isso. Nesta vida, o rosto de Tang Suol não foi marcado por aquela cicatriz terrível. No entanto, havia um pequeno ferimento perto de sua têmpora. O gesto íntimo de Chen Hui fez Tang Suol corar profundamente. Ela explicou apressadamente: jovem espadachim, você talvez não saiba disso, mas eu tropecei antes de voltarmos. Este pequeno ferimento cicatrizará rapidamente. Você não precisa se sentir culpado. Shen Yui percebeu que ela estava certa. Felizmente, foi apenas um ferimento menor. Comparado com a desfiguração que ela sofreu em sua vida anterior, não era nada. Sério. Mas Tang Suol notou algo incomum na maneira como Chen Hui olhava para ela. Então, ela subitamente soltou uma risada travessa, quase sinistra. Tang Suol tinha acabado de perceber que as posições deles estavam agora completamente invertidas. Ela declarou orgulhosamente: agora eu sou aquela que sequestrou você. Naquela caverna, você certamente me fez passar por muito. Mas a partir de agora, você pode aproveitar seu cativeiro. Eu mostrarei exatamente como o clã Tang de Sichuan trata seus benfeitores. Farei você provar cada iguaria imaginável. Servirei a melhor comida todos os dias até você enlouquecer de tédio. E então, vou alimentá-lo até você explodir. Shen Yui começou a suspeitar
Chen Hui não entendia o que o sequestro significava. De repente, alguém bateu na porta. Era o patriarca do clã Tang. Ele entrou no quarto com uma expressão extremamente fria. Ao ver que Chen Hui tinha recuperado a consciência, um traço de alívio apareceu em seus olhos. Chen Hui manteve o olhar fixo no homem à sua frente. Aquele era Tang Jinchuan, patriarca do clã Tang de Sichuan e o famoso Rei do Veneno. Ele era um dos mestres mais fortes no Reino da Transformação. Chen Hui agradeceu. Sinto-me muito melhor. Obrigado por tratar meus ferimentos. Tang Jinchuan respondeu. Não precisa agradecer. Apenas tratamos as feridas das lâminas. Seus pontos de pressão estavam intactos. Você não sofreu ferimentos internos. Isso era o que mais nos preocupava. Suas feridas já haviam começado a cicatrizar quando chegamos ao clã Tang. Eram apenas ferimentos leves. Devo mencionar que minha filha cuidou de você durante toda a recuperação. Por ora, concentre-se em descansar. Você deve se recuperar completamente dentro de um mês. Então teremos uma conversa adequada. Tang Suol ficou envergonhada e empurrou o pai para fora do quarto. Chen Hui não sabia como agradecer a Tang Suol. Do lado de fora, Tang Jinchuan suspeitava que o relacionamento entre sua filha e aquele jovem não era simples. Agora que ela estava a salvo, ele decidiu investigar tudo mais tarde. Durante a recuperação, Tang Suol continuou cuidando dele pessoalmente. Ela preparou muitas roupas novas para ele. Os dois conversavam e riam todos os dias. Tornaram-se ainda mais próximos. Chen Hui sentia como se tivesse retornado à sua vida anterior. Em seu coração, Tang Suol já havia se tornado sua esposa. Enquanto isso, Chen Hui e Tang Suol continuavam rindo e conversando. Tang Jinchuan observava silenciosamente cada movimento deles. Quando finalmente chegou a hora da refeição formal, a enorme mesa de comida quase deixou Chen Hui sem palavras. Como Tang Suol havia prometido, ela pretendia encher seu estômago com todas as iguarias imagináveis. Tang Jinchuan convidou-o a sentar. Jovem espadachim Chun, por favor, sente-se. Experimente a culinária fina do clã Tang. Cada prato foi preparado cuidadosamente por nossa cozinha. Aproveite enquanto ainda estão quentes. A mesa estava coberta por iguarias raras. Chong-hui nunca tinha provado a maioria delas. Ao ver sua expressão de estranhamento, Tang Suol riu. Esse tipo de peixe tem muitas espinhas pequenas. Tenha cuidado ao comer. Tang Jinshan ficou sem palavras ao presenciar a cena. Aqueles dois jovens estavam flertando abertamente na frente dele, deixando as brincadeiras de lado. Tang Jinshan tornou-se sério. Era hora de discutir assuntos importantes. Jovem espadachim Chong, o clã Tang lhe deve uma dívida enorme. Gostaria de expressar formalmente nossa gratidão. Obrigado por arriscar sua vida para proteger minha filha. Porém, Chong-hui não queria aceitar essa gratidão. Ele nunca protegeu Tang Suol esperando uma recompensa. Tang Jinshan respondeu. Quer você aceite ou não, o clã Tang pagará esta dívida. Essa é a nossa lei. A conversa atingiu um impasse. Chong-hui pegou uma espada por um motivo simples. Ele estava com fome. Quanto mais ele balançava sua espada, melhor era a comida que podia ganhar. Agora, ele enchia o estômago com pratos que nunca sonhou provar em sua vida anterior. Chong-hui não conseguia imaginar uma vida melhor. Ele não ousava pedir mais nada. Tang Jinshan finalmente entendeu. Em outras palavras, você não quer nada? Chong-hui pensou por um momento. Se eu pudesse realmente fazer um pedido, apenas pediria a alguém para compartilhar refeições comigo. Exatamente como esta. O que tenho agora e o que quer que venha no futuro já é o suficiente para mim. Tang Suol ficou confusa. Ela não entendeu o que ele realmente quis dizer, mas Tang Jinshan entendeu imediatamente o que Chong-hui estava sugerindo. Ele se virou para sua filha. Tang Suol, seu pai tem algo a lhe dizer. Você deve se tornar noiva deste jovem espadachim. Tang Suol congelou. Ela não conseguia processar o que tinha acabado de ouvir. No momento em que entendeu o significado de seu pai, seu rosto ficou vermelho brilhante. Pai, do que você está falando? Ela agarrou Chong-hui e o sacudiu freneticamente. O jovem espadachim Sean. Pai, acabou de dizer que deveríamos ficar noivos. Como você consegue continuar comendo? Tang Jinchuan pediu para sua filha se acalmar. Não estou pedindo para você se casar com ele imediatamente. Estou apenas sugerindo um noivado temporário. Isso permitiria mantê-lo perto de você enquanto o clã Tang continua observando-o. Além disso, quando perguntado sobre qual recompensa desejava, o jovem espadachim Chen disse que desejava ter uma família. Ele certamente ganhou o direito de fazer tal pedido. Tang Xiao ficou sem palavras. Não é isso que ele quis dizer. Mas Chen Hui a interrompeu. Meu significado não ficou óbvio o suficiente? Ou você simplesmente não gosta de
de mim. Tang Xiao negou instantaneamente. Isso não é verdade. Mas não sei o que devo fazer. Por que tudo está acontecendo tão de repente? Tang Jinchuan considerou o assunto com cuidado. Ele então explicou. Mesmo que ignoremos o desejo deste jovem espadachim, a proposta também visa proteger o seu futuro. O corpo de espírito venenoso normalmente pode ser adquirido apenas após alguém transformar seu corpo no de um mestre do veneno. No entanto, você nasceu com ele. Para um artista marcial do clã Tang, tal talento é uma bênção dos céus. Mas o veneno que continua se acumulando dentro de seu corpo também é uma maldição. Se as toxinas continuarem a se acumular, você pode ser incapaz de ter filhos no futuro. Tang Xiao nunca havia imaginado que seu corpo carregava um risco tão sério. Tang Jinchuan continuou. Se você realmente não tem intenção de começar uma família, não vou forçá-la. Mas, como seu pai, não posso deixar de me preocupar. Tang Xiao respondeu sinceramente. Pai, por favor, não se preocupe. Não importa o que aconteça com meu corpo no futuro. Ele ainda é o corpo precioso que você e minha mãe me deram. Eu nunca vou me arrepender e nunca vou culpar ninguém. Eu prometo. Tang Jinchuan ficou profundamente comovido com as palavras de sua filha. Chen Hui baixou a cabeça, silenciosamente. Esqueçam. Vou continuar comendo. Não consigo lidar com cenas emocionantes como esta. Mas pai e filha olharam imediatamente para ele. Chen Hui se desculpou apressadamente. Desculpe por estragar um momento tão comovente. No entanto, eu conheço uma maneira de resolver o problema que você acabou de mencionar. Suas alegações surpreenderam não apenas Tang Jinchen, mas também Tang Suo. Tang Jinchen o encarou com suspeita. Se isso for uma piada, você foi longe demais. Chen Hui explicou rapidamente. O problema é causado pela poderosa energia tóxica dentro do corpo dela. Só precisamos regular seu fluxo. Eu conheço o mantra necessário e posso ensiná-lo agora. Na vida anterior de Chen Hui, o clã Sichuan Tang havia sido aniquilado. Quisesse ou não, Tang Suo foi forçada a assumir a responsabilidade de restaurar a linhagem Tang. Por causa disso, ela conduziu pesquisas intermináveis e eventualmente compartilhou suas descobertas com Chen Hui. O mantra que Chen Hui conhecia era exatamente aquele que Tang Suo o havia ensinado na época. Chen Hui recitou o mantra completo para Tang Jinchen. O patriarca do clã Tang congelou em descrença. Isso não era um assunto menor. Em uma escala maior, o mantra poderia ser considerado um dos segredos mais bem guardados do mundo marcial. Tang Jinchen disse, lentamente, sou o patriarca do clã Sichuan Tang. Isso significa que há muito mais coisas que posso realizar do que coisas que não posso, especialmente quando se trata de artes venenosas e armas ocultas. E ainda assim, quando se trata da minha própria filha, há coisas demais que sou impotente para mudar. Jovem herói, o clã Tang lhe deve outra dívida enorme. Neste ponto, nem sei como poderíamos recompensá-lo. Chen Hui respondeu. Não há necessidade de me recompensar. Estou apenas repetindo um mantra que outra pessoa me ensinou. Então não precisa considerar como um favor. Mas internamente, Chen Hui estava encantado, pois este não era um favor comum. Todo o crédito pertencia à pesquisa que Tang Suo completou em sua vida anterior. Antes que percebessem, amanhã já havia chegado. Desde que retornou ao passado, Chen Hui era pobre demais para comer uma única refeição adequada. Ele terminou todos os pratos da mesa. Tang Jinchen ainda tinha alguns assuntos para discutir com Chen Hui em particular. Ele pediu que Tang Su saísse primeiro. Chen Hui e Tang Su concordaram em se encontrar novamente 2 horas depois. Chen Hui perguntou ao patriarca o que ele desejava discutir. Tang Jinchong respondeu, sei que é indelicado intrometer-se nos assuntos privados do nosso benfeitor, mas espero que me permita fazer uma pergunta pessoal. Você tem alguma conexão com a estrela assassina celestial? A pergunta pegou Chen Hui completamente de surpresa, mas ele entendeu exatamente com o que Tang Jinchong estava preocupado. A estrela assassina celestial concedia ao seu portador um talento marcial comparável ao corpo marcial celestial. No entanto, ela também tornava o indivíduo cada vez mais incapaz de controlar sua intenção assassina. Diferente do corpo marcial celestial, reconhecer essa natureza não mudava nada. Nenhum esforço humano poderia superar um destino de massacre decretado pelo céu. Era por isso que essa constituição especial era conhecida como Estrela Assassina Celestial. O patriarca explicou que não acreditava que Chen Hui fosse a Estrela Assassina Celestial, mas Chen Hui o interrompeu. Sei com... O que você está preocupado? Você suspeita que eu venho praticando as artes marciais da Estrela Assassina Celestial, não é?
O patriarca não negou. Você está correto. Sua intenção assassina é inimaginavelmente densa. Nunca senti nada parecido, nem mesmo dos velhos monstros das facções malignas. Também nunca ouvi falar de intenção assassina circulando através da energia interna. Quando você ouviu a voz de Xiaoer, retirou toda a sua intenção assassina em um instante. Você pode ser capaz de controlá-la agora, mas, se houver a menor chance de você perder o controle, não podemos correr esse risco. Por que não ensino a você o método de cultivo de energia interna do clã Tang? Em troca, você pode abandonar essa arte marcial perigosa, mesmo que precise começar tudo de novo. Não pouparei ervas medicinais. Shen Hui entendeu que o patriarca estava apenas preocupado com ele, mas ele ainda recusou a oferta educadamente. O patriarca perguntou por que ele recusou. Shen Hui respondeu: não, importa quão íngreme ou sinuosa a montanha possa ser, é uma que construí com minhas próprias mãos. Prefiro escalar minha própria montanha do que trilhar um caminho feito por outra pessoa. Mesmo que chegue o dia em que eu caia ao longo desse caminho, sei que ficarei bem, contanto que alguém esteja lá para segurar minha mão. Após ouvir a resposta, o patriarca finalmente entendeu a decisão de Chongwei. Eu verificarei o mantra que você me deu. Mas honestamente, eu realmente quero saber quem o ensinou a você. Você não pode me dar nem a menor dica? Chongwei só pôde responder que foi um encontro destinado pelo destino. O patriarca suspirou, impotente. Se você escolheu manter segredo, deve ter seus motivos. Chongwei respondeu que um dia lhe contaria. Patriarca. O patriarca parou de questioná-lo. Pediu que ele voltasse ao quarto e descansasse. Chongwei levantou-se para sair. Então me despeço, meu sogro. No momento em que ouviu as palavras sogro, o patriarca congelou. Espere, eu não estou mentalmente preparado para você me chamar assim. O que você disse, sogro? Chongwei perguntou. Eu disse para não me chamar assim. O patriarca disparou. A manhã seguinte chegou rapidamente. Jovem espadachim Chongwei, o sol já está alto no céu. Por que você ainda está na cama? Chongwei saiu lentamente da cama, ainda meio adormecido. Ele ficou confuso ao ver como Tang Suwol estava vestida. Descobriu-se que ela tinha se arrumado cuidadosamente para cumprimentar pessoalmente seu futuro marido pela manhã. Chongwei não esperava que Tang Suwol aceitasse ter um futuro marido tão rapidamente. Ele a provocou deliberadamente. Você se vestiu assim porque gosta de mim? Se não, pode explicar por que está vestida tão elegantemente hoje? Tang Suwol olhou para ele, incrédula. Eu não consigo ter uma conversa decente com você enquanto estiver com essa aparência. Ela empurrou Chongwei de volta para o quarto e ordenou que ele se lavasse. Uma hora depois, os dois estavam finalmente prontos. Tang Suwol levou Chongwei para explorar as ruas. Chongwei declarou animado. A partir deste momento, nosso tour por Sichuan começa oficialmente. Tang Suwol suspirou. Nós só vamos dar uma volta. Por que você está tão empolgado? Sichuan é praticamente o jardim do clã Tang. Já que você planeja se casar com alguém do nosso clã, não deveria aproveitar esta oportunidade para se familiarizar com a área? Ela tinha razão. Na vida anterior de Chongwei, Sichuan já tinha sido destruída pelo demônio celestial. Ao chegar, ele viu a região pela primeira vez, inteira e intocada. Tang Suwol parecia conhecer todos os comerciantes da área. Chonghui a seguia de perto, explorando tudo com entusiasmo. Quando os mercadores ouviram que Chonghui era o futuro marido de Tang Suwol, todos ficaram chocados. Eles encararam o casal em descrença. A jovem já tem um futuro marido? Chonghui manteve a postura e cumprimentou a todos educadamente. Tang Suwol o repreendeu na hora. Você pode parar com essas formalidades rígidas. Isso nem parece um cumprimento. Chonghui não resistiu e perguntou: você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Assim que os mercadores começarem a falar, a notícia sobre seu futuro marido se espalhará por Sichuan num instante. Mas era exatamente por isso que Tang Suwol o levara até lá. Ela parecia ler seus pensamentos. Você provavelmente está pensando que ainda nem tivemos uma cerimônia de noivado. Ou se é apropriado que alguém como você se torne meu futuro marido. Não pense assim. Ignore o que os outros dizem. Você é meu futuro marido. Mesmo sendo um estranho, você arriscou sua vida para me proteger. Parece uma história de ficção. Você é o meu protagonista, a pessoa que o destino escolheu para mim. Como se sente tendo a garota mais bonita do clã Tang como futura esposa? Aposto que você acorda sorrindo todas as noites.
Depois disso, Tang Sowol levou Chong-hui para provar iguarias locais. Chong-hui passou o dia todo explorando feliz ao lado de sua futura esposa. Para ele, a vida nunca pareceu tão pacífica. Tang Sowol sorriu. Nunca esperei que o jovem espadachim Chong gostasse tanto da culinária de Sichuan. Chong-hui respondeu. Nunca fui exigente com comida. Passei fome muitas vezes no passado. Tang Sowol lembrou instantaneamente da comida na caverna. Aquilo mal podia ser chamado de refeição. Chong-hui suspirou. Eu já me desculpei, então pare de tocar nesse assunto. Pouco depois, os dois retornaram para o clã Tang. Muitas pessoas se reuniram dentro do complexo. Todos pareciam extremamente ocupados. Tang Sowol de repente se lembrou de algo. Então, hoje era aquele dia. Um homem à distância viu Tang Sowol retornar e correu para cumprimentá-la. Seu rosto estava cheio de alegria. Chen Wei sentiu perigo instantaneamente. Quem é aquele homem? Não me diga que ele é meu rival romântico. Na verdade, tudo começou pouco antes do pôr do sol. Tang Yujin, o guarda pessoal do patriarca, já havia descoberto que Tang Sowol escolheu um futuro marido. O noivado tinha sido arranjado apenas no dia anterior. Tang Yujin ficou chocado. Já ouvi relatos sobre Sowol por todo o clã, mas nunca esperei que você escolhesse seu futuro marido tão facilmente. O patriarca explicou. Tomei essa decisão após investigá-lo minuciosamente. Ele é um órfão de Jiang que carrega uma espada desde a infância. Aos 15 anos, ele eliminou todos os artistas marciais da gangue Areia Vermelha. Ele pode controlar uma intenção de matar poderosa o suficiente para causar desvio de ti a qualquer momento. Julgando pelo seu passado, ele certamente é uma figura perigosa do submundo, mas pelo menos sua lâmina não está apontada para nós. Ele sequestrou Sowol para protegê-la. Ele também me ensinou como controlar os efeitos colaterais do seu corpo espiritual venenoso. Após ouvir a explicação, Tang Yujin sentiu que apenas permitir que Chen Wei se casasse com alguém do clã Tang não era o suficiente para recompensá-lo. Tang Jinchen respondeu. Ofereci a ele outras recompensas, mas ele rejeitou todas. A única coisa que ele realmente quer é uma família. Tang Yujin acreditava que sua sobrinha também estaria disposta a aceitar o noivado. De volta ao presente, Chen Wei e Tang Sowol tinham acabado de retornar ao clã Tang. Tang Jinchen impediu seu filho enquanto ele corria em direção à irmã. Tang Chong foi graças a este jovem espadachim que Sowol retornou em segurança. Ao ouvir isso, Tang Chong respeitosamente juntou as mãos em direção a Chen Wei. Perdoe minha introdução tardia. Meu nome é Tang Chong e sou um jovem mestre do clã Tang. Como você salvou minha irmã, não sei como poderia retribuir essa dívida. No momento em que Chong-hui ouviu o nome Tang Chong, algo agitou seu coração. Quando o clã Tang foi destruído em sua vida anterior, Tang Chong foi um dos que arriscou a própria vida para ajudar Tang Xiou a escapar. No entanto, Tang Chong logo soube que Chen Hui iria se casar com alguém do clã Tang. Ele congelou em descrença. Seou já tem um futuro marido? Eu nem sequer tenho uma parceira ainda. Ele se virou instantaneamente para Chen Hui, pretendendo questioná-lo até entender tudo. Mas Chen Hui desferiu um golpe crítico primeiro. Estou ansioso para nos darmos bem, irmão. Ouvir Chen Hui chamá-lo de irmão deixou Tang Chong ainda mais perplexo. Ele não pôde deixar de sentir que algo naquele arranjo estava errado. Mesmo que Chen Hui fosse o benfeitor do clã Tang, não havia necessidade de seu pai ir tão longe. Como ele poderia prometer sua irmã a alguém que ela nunca conheceu? Chen Hui imediatamente o corrigiu. Nós mal somos estranhos. Seou e eu vivemos juntos em uma caverna por um mês inteiro. Eu já sei tudo o que há para saber sobre ela. O rosto de Tang Seou ficou vermelho instantaneamente. Jovem espadachim, por que você diria algo tão desnecessário em um momento como este? Isso só tornou mais difícil para Tang Chong aceitar. Para ele, sua irmã ainda era a garotinha que o seguia por toda parte pedindo doces. Tang Jinchen pigarreou, interrompendo a conversa. Todos, vamos entrar. É hora de discutir o assunto em questão. O grupo entrou na sala. Tang Jinchen foi direto, ao ponto. Recebemos informações de que o culto demoníaco estava por trás do ataque a Seou. Todos ficaram atordoados com a revelação. Chen Hui achou particularmente difícil de acreditar. Em sua vida anterior, eles só lidaram com alguns atacantes menores antes que a investigação chegasse a um beco sem saída. Como eles descobriram o culto demoníaco desta vez? Tang Jinchen continuou. Descobrimos que eles estão escondidos na província de Guangdong. A seita Hou entregou a informação para se proteger, portanto, não pode haver erro. Tang Chong estava furioso. Pai, eu vou esmagar esses membros do culto demoníaco e arrancá-los pelas raízes. Era exatamente isso que Tang Jinchen pretendia fazer.
Tang Jintien tinha mais um assunto para discutir. Ele queria que Tang Soul e Cheon-hui permanecessem no clã Tang. Segundo nossas regras, vocês deveriam resolver esse rancor sozinhos. Mas menos de 2 meses se passaram desde o ataque. Não quero que nenhum de vocês se force. Chamei vocês apenas para informar que identificamos o mentor, Cheon-hui objetou. Sogra, se está pensando no nosso futuro no mundo marcial, então não deveria nos deixar depender de outros para resolver nossos rancores. Tang Jintien respondeu. Estritamente falando, vocês já puniram as pessoas que os atacaram. Fizeram a sua parte. Deixem o resto conosco. Tang Soul falou rapidamente. O jovem espadachim Cheon-hui me salvou e puniu os atacantes. Isso significa que posso ir também? Tang Jintien interrompeu Tang Soul antes que ela continuasse. Por favor, desta vez escute seu velho pai. Para dizer a verdade, não tive coragem de enviá-los ao perigo novamente. Tang Soul hesitou. Depois de ouvir seu pai implorar daquela maneira, ela não pôde mais recusar. Contudo, assim que saiu da sala, seu rosto ainda estava cheio de raiva e frustração. Cheon-hui percebeu que isso complicava tudo. Agora que sabia que o culto demoníaco estava envolvido, confrontá-los poderia levá-lo a informações sobre o demônio celestial. Tang Soul perguntou amargamente. Vamos realmente desistir assim? Cheon-hui virou-se para ela. Estou surpreso por você ter enfrentado algo tão perigoso em sua primeira jornada no mundo marcial. A maioria das pessoas ficaria aterrorizada demais para sair de casa novamente. Tang Soul franziu a testa. Claro que estou com medo, mas se eu fugir agora, meu caminho como artista marcial terminará aqui. Quero me tornar alguém de quem a família Tang possa se orgulhar. No entanto, também entendo como o pai se sente. Não posso continuar discutindo com ele. Cheon-hui finalmente percebeu que a verdadeira natureza de Tang Soul nunca mudou, seja na juventude ou em sua vida anterior. Ele sorriu. Levemente. Eu entendo. Como diz o ditado, é mais fácil pedir perdão depois do que permissão antes. A partir de agora, decidi sequestrar você novamente. Vou levá-la diretamente para a província de Guangdong, minha querida futura esposa. Você estaria disposta a me deixar sequestrá-la mais uma vez? Enquanto isso, em outro lugar de Guangdong, um homem de aparência rude reclamou. Droga, eu disse que deveríamos nos revezar no sono. Nós dois dormimos como idiotas. Agora nem sabemos quantos dias se passaram. Sempre que fico parado, meu corpo inteiro começa a coçar. Eu odeio esperar mais do que tudo. Uma mulher ao lado dele respondeu. Pare de reclamar. Eu estive contando. Faz exatamente 3 dias. Eles devem chegar em breve. Assim que aparecerem, vamos despedaçá-los. Naquela noite, a lua estava oculta e o vento uivava na escuridão. Tang Xiao supôs que seu pai já tinha passado por Chongqing. Ela trocou de roupa por peças mais fáceis para se mover. Ela também pegou sua espada. Os dois se prepararam para deixar o clã Tang secretamente e viajar para Guangdong. Eles caminharam silenciosamente até os estábulos. Felizmente, os guardas daquela área não eram muito rigorosos. Chen-hui liberou sua intenção assassina e paralisou o guarda do estábulo instantaneamente. Ele golpeou o homem e o deixou inconsciente. Tang Xiao parecia preocupada, mas Chen-hui não considerou um problema sério. Ele sorriu. Não se esqueça de que estou sequestrando você. Isso significa que você não pode reclamar. Tang Xiao suspirou. Sinto-me culpada por deixar você levar toda a culpa sozinho. Chen-hui sorriu e disse, para ela não se preocupar. Enquanto se preparavam para cavalgar em direção a Guangdong, Tang Xiao notou que Chen-hui não havia escolhido um cavalo para si. A explicação dele foi simples. Não sei montar. Sem outra escolha, ele teve que compartilhar o cavalo com Tang Xiao. Em sua vida anterior, Chen-hui era pobre demais para comprar um cavalo. Quando finalmente teve dinheiro suficiente, já conseguia correr mais rápido que um animal, então nunca se deu ao trabalho de aprender. Chen-hui subiu no cavalo e sentou-se atrás de Tang Xiao. Quando ela sentiu ele se aproximar, Tang Xiao ficou imediatamente envergonhada. Jovem espadachim, você não está planejando algo impróprio, está? Chen-hui o repreendeu. Pare de falar bobagens, minha cara futura esposa. Vamos nos mover. Vários dias depois, Tang Jinchuan e os guerreiros do clã Tang já haviam chegado à província de Guangdong. Os guerreiros do clã Tang cercaram completamente o complexo inimigo. Cada guerreiro que acompanhava Tang Jinchen era um membro de elite do clã Tang. Tang Jinchen perguntou, você tem certeza de que este é o lugar? O informante da seita respondeu rapidamente, como eu ousaria enganar o Rei Veneno? Verificamos vários relatórios separados.
Todos confirmaram que membros do culto demoníaco visitam este lugar frequentemente. A unidade Alma Sombria já cercou toda a área. As pessoas lá dentro devem ter notado algo agora. Dê a ordem e atacaremos imediatamente. Tang Jinchen dispensou o informante e prometeu agradecê-lo adequadamente outro dia. Ele então perguntou ao comandante da Alma Sombria, após viajar todo o caminho de Sichuan para Guangdong, que tipo de homem você acredita que eu sou? O comandante respondeu, eu apenas percebi o quão difícil é liderar um clã inteiro. Mesmo buscando vingança, você precisa cuidar de todos que viajam com você e coordenar com a seita. Se você tivesse vindo sozinho, eliminar o inimigo teria sido muito mais fácil. Independentemente do que tentaram fazer com sua filha, um líder de clã buscando vingança por razões pessoais inevitavelmente atrairia críticas. Tang Jinchuan perguntou calmamente, mas agora estou diante deles, separados por nada mais do que uma única porta. Nesse ponto, que significado a reputação ainda tem? O comandante da Alma Sombria entendeu o que ele queria dizer. Surpresa brilhou em seus olhos. Não se preocupe, patriarca. Guardaremos o perímetro. Garantiremos que nada do que acontecer esta noite se torne público. Tang Jinchen assentiu. Obrigado. A entrada do complexo permaneceu pacífica por apenas mais um momento. Uma explosão ensurdecedora irrompeu de repente. Todo o portão foi estilhaçado. As pessoas lá dentro já estavam esperando pelo ataque. Havia mais de 20 deles. Todos eram artistas marciais habilidosos. A poeira começou a baixar lentamente. Uma figura solitária surgiu da fumaça. Não era outro senão o furioso futuro sogro de Chun-Hui, o rei veneno Tang Jinchen. Os inimigos olhavam em descrença. O que está acontecendo? Por que ele está sozinho? Esqueçam nosso alvo original. Por que o rei veneno viria aqui sozinho, sem trazer um único subordinado? Isso dificilmente é como uma seita ortodoxa opera. Tang Jinchen respondeu friamente. Honra e conduta apropriada são reservadas para pessoas e ocasiões que merecem respeito. Não importa o que aconteça. Cada um de vocês se dissolverá em uma poça de veneno esta noite. O homem enfaixado entrou em pânico instantaneamente. O que está acontecendo? Nós ouvimos você e esperamos aqui por dias. Como você vai assumir a responsabilidade por isso? Nossas únicas escolhas são retornar e esperar pela morte, ou ficar aqui e sermos mortos pelo rei veneno. A mulher também não esperava por isso. Eu nunca imaginei que o patriarca Tang se importasse tão profundamente com sua filha, que ele buscaria vingança pessoalmente por ela. Com um pai tão superprotetor, duvido que seus filhos se tornem verdadeiros artistas marciais. Tang Jinchen respondeu friamente. Pessoas que não conseguem nem cuidar de si mesmas e só podem se esconder dentro do culto demoníaco para sobreviver, não têm o direito de se preocupar com o futuro de outra pessoa. O lado da mulher comentou. Não podemos argumentar com isso, especialmente quando continuar vivo já exige tudo o que temos. Em circunstâncias normais, nossa missão seria morrer ao lado da filha dos Tang quando ela viesse buscar vingança. Mas eu me recuso a morrer assim. E certamente não deixarei que meu corpo se dissolva em veneno. Os membros do culto demoníaco atacaram primeiro. Vários especialistas avançaram e cercaram Tang Jinchen. No entanto, Tang Jinchen apenas bateu o pé no chão. Em um instante, uma densa névoa venenosa se espalhou por seu corpo. Os atacantes ao redor perderam a consciência quase imediatamente. Alguns deles derreteram completamente, ossos e tudo. Não restou nada além de um líquido fétido. Com um único movimento, Tang Jinchen matou todos os inimigos ao seu redor. No entanto, um dispositivo explosivo estava escondido dentro de um dos cadáveres. Nem mesmo Tang Jinchen esperava por isso. Eles dispararam uma bomba trovejante dentro do cadáver. Uma explosão ensurdecedora irrompeu e varreu todo o pátio. No último momento, uma figura disparou para o ar. Tang Jinchen pairou sobre o pátio e olhou para baixo. Ele amaldiçoou furiosamente. Seus bastardos traidores, farei com que cada um de vocês morra aqui esta noite. Enquanto isso, o homem enfaixado e a mulher usaram a explosão para escapar. Seus ataques foram rápidos e cruéis. Eles romperam uma janela em um piscar de olhos. Vários guerreiros do clã Tang esperavam do lado de fora para bloquear a fuga. Em um único segundo, os dois fugitivos cortaram a garganta de 2 guerreiros do clã Tang. O homem enfaixado gritou ansioso. Droga, tudo desmoronou. Mesmo que escapemos agora, você realmente acha que teremos outra chance? A mulher respondeu friamente. Precisamos sobreviver antes de nos preocupar com o futuro. Ouvirei suas reclamações depois. Por ora, foque em escapar.
Naquele momento, seus pés afundaram em algo estranhamente macio e pegajoso. Quando levantaram a cabeça, encontraram-se no que parecia ser outro mundo. Estavam cercados por uma névoa de sangue carmesim. Os dois perderam imediatamente o senso de direção. Não importa para onde olhassem, tudo o que viam era um vermelho sem fim. Chen Hui subitamente avançou contra a mulher com sua espada. Você intimidou minha futura esposa antes. Agora acha que pode escapar? Acredita mesmo que deixarei vocês fugirem? Sua lâmina brilhou, alcançando a mulher em um piscar de olhos. No entanto, os dois inimigos reagiram rápido e conseguiram bloquear o ataque juntos. Chen Hui sorriu. Agora é uma luta justa de 2 contra 2. É hora de vingança. Chegamos exatamente no momento certo. Os dois lados se enfrentaram através da névoa de sangue. Após reconhecerem Chen Hui e Tang Seu, o homem enfaixado e a mulher ficaram chocados. Roupas verdes, olhos verdes. Ela parece ter apenas 20 anos. Deve ser do clã Tang de Sichuan. Sua identidade é óbvia. Nunca esperei que nossa presa se entregasse a nós. O homem enfaixado esqueceu rapidamente sua frustração anterior. Parece que seguir você sempre me leva a uma presa que vale a pena. A mulher permaneceu cautelosa. Aquela é Tang Su, a mulher cuja sobrevivência arruinou nosso plano. O espadachim irritante ao lado dela deve ser quem a protegeu. Você desafiou as ordens do Rei Veneno apenas para resolver essa vingança sozinho. Parece que devo retirar o que disse sobre você nunca se tornar um verdadeiro artista marcial. Tang Su respondeu calmamente. Não há necessidade de retirar. Essas palavras só importarão se você sobreviver esta noite. Assim que Tang Su terminou de falar, a mulher entrou em sua postura de combate. Chun Wei reconheceu o homem cujo corpo inteiro estava envolto em bandagens. Ele era conhecido como o Machado Fantasma Faminto. Antes de Chun Wei retornar ao passado, este homem era um dos poucos especialistas do reino transcendente do culto demoníaco. Mas quem era a mulher ao lado dele? Pela postura, ela parecia ser uma lutadora de artes marciais. Uma coisa era certa: ambos os inimigos estavam atualmente no pico do estágio inicial. Isso colocava Chun Wei em uma clara desvantagem no nível de cultivo. No entanto, superar uma diferença desse tamanho não era um problema para Chun Wei. Ele liberou instantaneamente sua intenção assassina. Embora tenha durado apenas um momento, a intensidade era aterrorizante. Não era de se admirar que os artistas marciais heterodoxos mais fracos estivessem completamente indefesos contra ele. Em vez de sentir medo, o homem enfaixado riu animado. Isso é interessante. Você é incrivelmente forte. A energia demoníaca ao seu redor é ainda mais sombria que a nossa. Não importa como eu veja. Trabalhar juntos faz muito mais sentido do que lutar. Estou começando a gostar de você. Chun Wei respondeu friamente. Infelizmente, vou me casar com o clã Tang. Além disso, sou um artista marcial ortodoxo. Já tenho uma futura esposa e não tenho interesse em homens. O homem enfaixado caiu na risada. Ortodoxo? Você está brincando? Se alguém como você é considerado ortodoxo, então eu devo ser o líder justo de todo o mundo das artes marciais. Enquanto a lutadora se preparava para atacar, Tang Su começou a usar seus arcos de veneno. Um fluxo de névoa venenosa verde irrompeu de suas mangas. O homem enfaixado ficou alerta instantaneamente. Ele se impulsionou e saltou alto no ar. No entanto, Chong Hui já estava esperando por ele lá em cima. Assim que Chong Hui preparou seu golpe de espada, a lutadora desferiu um soco potente no chão. O impacto poderoso abalou toda a área e desequilibrou Chen Wei. A força física daquela mulher era inacreditável. O homem enfaixado aproveitou a brecha rapidamente e balançou seu machado maciço contra Chen Wei. Os dois começaram a trocar golpes enquanto a lutadora avançava contra Chen Wei pelas costas. Naquele momento, uma arma escondida voou diretamente em direção ao olho dela. Agindo puramente por instinto, ela girou os 2 punhos e desviou a arma com 2 golpes precisos. Tang Xiao já havia assumido uma postura defensiva e estava pronto para contra-atacar. A lutadora tornou-se cautelosa. Tang Xiao era um gênio extremamente raro, e aquela dupla era muito mais problemática do que o esperado. Enquanto isso, os guerreiros do clã Tang que protegiam o perímetro chegaram e se prepararam para entrar na batalha. Contudo, eles ficaram confusos com a aparição inesperada de Chen Wei e Tang Xiao. Os guerreiros estavam prestes a ajudar quando Tang Xiao ordenou que parassem. Meu nevoeiro venenoso não consegue distinguir entre aliados e inimigos. Se chegarem mais perto, não posso garantir a segurança de vocês. Além disso, este é um rancor que devemos resolver nós mesmos. Por favor, não interfiram. Após mais uma troca de golpes,
Chen Wei recuou imediatamente. Ele cuspiu a pérola repelente de veneno de sua boca. Jiang Hui suspirou. Esta é uma pérola repelente de veneno de alto nível. Mesmo assim, não durou nem 10 minutos. Depois de absorver a erva venenosa da flor roxa, você se tornou tóxico por dentro e por fora. Tang Xiao o advertiu. Não diga dessa forma. Nem eu dominei totalmente a força do meu veneno ainda. Você não deveria depender tanto dessa pérola. Os inimigos estavam em condições ainda piores. Após inalarem apenas uma pequena quantidade da névoa, eles já se sentiam gravemente doentes. O corpo do espírito venenoso realmente fazia jus à sua reputação. A lutadora analisou a situação rapidamente. O veneno daquela mulher é controlável, mas o espadachim ao lado dela é um problema sério. Mesmo que visemos o tanque Tang Soal primeiro, ele nos manterá presos e impedirá nossa fuga. Se isso continuar, o Rei Veneno nos alcançará. Precisamos eliminar o espadachim primeiro. O homem enfaixado respondeu. Isso é mais fácil falar do que fazer. Aquele espadachim pode ser apenas um artista marcial de primeira classe, mas quase não tem aberturas. Ainda assim, aquela quantidade patética de intenção assassina não pode me afetar. Foi precisamente por isso que Chong Wei se lembrou da arte do Machado do Fantasma Faminto tão claramente. A arte da morte do Lobo Furioso usava a intenção assassina para assustar inimigos e restringir seus movimentos. No entanto, só funcionava contra pessoas capazes de sentir medo. Um louco como o Machado do Fantasma Faminto avançaria como um cão raivoso. Não importava quão aterrorizante fosse a intenção assassina. Na vida anterior de Chong Wei, isso o tornou um oponente extremamente problemático. O Machado do Fantasma Faminto deu um passo à frente. Momento depois, ele e a lutadora de punhos avançaram contra Chong Wei e Tang Soal. Tang Soal usou a mesma tática de antes. Liberou imediatamente uma nuvem de névoa venenosa verde. No entanto, a lutadora estava preparada. Ela desferiu um soco poderoso. A pressão do punho abriu um caminho através da névoa venenosa. Tang Soal ficou atordoada. A mulher dispersou o veneno usando apenas a pressão do ar. A lutadora seguiu com outro soco, lançando Chong Wei diretamente para o ar. Tang Soal ficou alarmada. Chong Wei a tranquilizou. Não se preocupe, esses dois peixes pequenos dificilmente valem a pena levar a sério. Após pousar, Chong Wei liberou uma enorme onda de intenção assassina. O mundo inteiro tornou-se vermelho sangue. A lutadora congelou instantaneamente no lugar, incapaz de mover um único dedo. O machado do fantasma faminto permaneceu completamente não afetado e correu para manter Chong Wei ocupado. Chong Wei despejou sua energia interna vermelho sangue em sua espada. Momento depois, a espada e o machado maciço colidiram frontalmente. Um estrondo ensurdecedor ecoou. O machado do fantasma faminto foi enviado voando para trás. Ele não conseguia entender o que havia acontecido. Seu nível de cultivo era claramente muito superior. Apesar de Chong Wei ser superior, o confronto terminou com ele sendo dominado. Algo estava estranho com o jovem espadachim, apesar de seu nível de cultivo inferior. Chen Wei agarrava-se a ele como um parasita. Mantinha uma distância mínima. Em vez de atacar a lâmina do machado, Chen Wei visava repetidamente o cabo. Neutralizava o poder do oponente com um mínimo de energia. O machado fantasma faminto finalmente perdeu a compostura. Quem é este garoto? Sua percepção e compreensão de combate já superam muito seu nível de cultivo. Lutando contra a pressão, o machado fantasma faminto balançou sua arma com toda a força. A lâmina afiada abriu um corte sangrento no corpo de Chong Wei. No entanto, não passou de um ferimento superficial. O ataque nem sequer alcançou os músculos ou ossos de Chong Wei. Agora, era a vez de Chong Wei atacar. Você me atingiu com seu machado. Retribuir o favor com minha espada parece justo. Mesmo sem depender da intenção assassina, você nunca poderia me derrotar em uma disputa de habilidade. Afinal, você perdeu para mim exatamente da mesma forma em minha vida anterior. Assim que terminou de falar, Chen Wei golpeou com sua espada e cortou a cabeça do machado fantasma faminto. A lutadora encarava a cena incrédula. Será que seu companheiro realmente morreu tão facilmente? A raiva a dominou imediatamente. Não importava o tipo de homem que ele fosse, o machado fantasma faminto ainda era seu companheiro. Desconsiderando tudo, ela avançou diretamente através da névoa venenosa de Tang Sulin. O preço daquela decisão imprudente foi a morte. O veneno a dominou e ela caiu em poucos minutos. Chong Wei e Tang Sulin mataram dois artistas marciais de um culto demoníaco. Eles teriam se tornado especialistas líderes no futuro. Na opinião de Chong Wei, a batalha só foi tão fácil por causa da névoa venenosa de Tang Sulin. Como esperado, sua futura esposa era a melhor.
Com ambos os inimigos derrotados, a batalha finalmente chegou ao fim. Tang Sulin notou que Chong-hui também estava ferido. Ela examinou o corte ansiosamente. Se este corte fosse um pouco mais profundo, você estaria em sério perigo. Chong-hui permaneceu indiferente. Está tudo bem. O ferimento não é fatal. Tang Suol advertiu-o severamente para nunca mais agir de forma tão imprudente em uma batalha. Proteger a própria vida deveria vir em primeiro lugar. Xianhui tentou argumentar. Tang Suol apertou os lábios dele antes que pudesse falar. Ver o quanto ela se importava com ele aqueceu o coração de Chen Hui. Ainda assim, ela precisava ficar tão perto dele? O rosto de Chen Hui ficou vermelho imediatamente. Seria terrivelmente embaraçoso se alguém o visse assim. Pouco tempo depois, o ferimento no corpo de Chen Hui cicatrizou completamente. Tang Suol sorriu satisfeita. Uma cicatriz arruinaria sua aparência. Então você deveria me agradecer. Usei um veneno curativo em sua ferida. Mas não ouse se ferir deliberadamente apenas para pedir que eu o trate novamente. Nesse momento, uma figura surgiu atrás deles. Era ninguém menos que o futuro sogro de Chen Hui, o rei do veneno, Tang Jinchuan. Contudo, a expressão de Tang Jinchuan já estava sombria. Vocês dois expliquem por que estavam aqui e... Exatamente o que faziam agora. Chen Hui e Tang Suol congelaram instantaneamente. Chen Hui respondeu rapidamente. Eu explicarei tudo, sogro. Tang Jinchuan retrucou. Eu disse para parar de me chamar assim. 10 minutos depois, Chen Hui explicou toda a situação. Chen Hui e Tang Suol ajoelharam-se obedientemente no chão e aguardaram a punição. Tang Jinchuan falou severamente. Jovem espadachim, Chen e minha preciosa filha, vocês entendem que não posso simplesmente ignorar o que aconteceu, correto? Chen Hui e Tang Suol tentaram assumir toda a responsabilidade. Tang Jinchuan olhou para Chen Hui. Jovem espadachim, Chen, se tudo aconteceu exatamente como você descreveu, estou ainda mais decepcionado. Você admite que, em vez de proteger minha filha, a arrastou para o perigo. Se algo tivesse acontecido com ela, como eu poderia encarar o restante do clã Tang? Chen Hui baixou a cabeça. Agi sem permissão e ignorei seus desejos. Peço desculpas sinceramente, mas meus sentimentos por Suol são genuínos. Ela é mais preciosa para mim do que qualquer outra coisa. Prometo que o que você teme nunca acontecerá. As palavras dele soaram quase como uma confissão. O rosto de Tang Suol ficou vermelho. Tang Jinchen suspirou desamparado. Você certamente sabe como se livrar de problemas. De qualquer forma, sua vingança está completa. Permaneça por perto e foque em se recuperar. Ainda temos trabalho a fazer. Podemos permanecer na província de Guangdong por vários dias. Durante a batalha anterior, o clã Tang capturou um membro do culto demoníaco que pode possuir informações úteis. Os líderes aparentes do grupo já estavam mortos. O prisioneiro pode não saber nada importante, mas qualquer informação é melhor que nada. Ao ouvir isso, a expressão de Chun Wei tornou-se séria. Ele expressou seus pensamentos. Sogrão, você pode precisar da minha assistência no interrogatório. Ambos olharam para ele confusos. A noite logo chegou. O membro do culto capturado estava preso na sala de interrogatório. Pela aparência, o prisioneiro era um velho de cabelos brancos. Pouco tempo depois, Chun Wei entrou na sala. Tang Jinchen explicou. Para evitar que a situação mudasse, comecei o interrogatório há pouco tempo. No entanto, tudo aconteceu exatamente como você previu. Todo membro do culto demoníaco carrega um selo restritivo no corpo. Isso torna o interrogatório comum inútil. Como você pretende quebrá-lo? Chun Wei respondeu calmamente. Isso não será difícil. Tang Jinchen pretendia perguntar como Chun Wei sabia sobre o selo depois. Por ora, obter informações era mais importante. Chun Wei aproximou-se do velho. Pressionou o polegar contra a testa do prisioneiro. O culto demoníaco nunca foi particularmente poderoso. Sua fraqueza era escondida pela força avassaladora do demônio celestial. Para expandir suas forças, o culto aceitava qualquer método, incluindo artes demoníacas e feitiçaria proibida. Como resultado, suas técnicas de selamento superavam as das planícies centrais. Na vida anterior de Chun Wei, a aliança entre as facções ortodoxas e não ortodoxas lutou muito contra esses selos. Eventualmente, eles descobriram uma solução. Cada selo era como um nó complicado, tecido com dor, solidão e sugestões gravadas profundamente na mente da vítima, forçando-os a permanecer em silêncio. Para desatar esse nó, energia interna precisava ser injetada nos pontos de pressão do prisioneiro. Depois, guiada através dos centros de energia inferior, médio e superior na ordem correta. Um momento depois, sangue começou a jorrar dos olhos, ouvidos, nariz e boca do velho. Chong Wei retirou a mão. A restrição foi removida. Ele pode responder. Perguntas normalmente
completamente agora. Porém, o ponto de pressão final que toquei estava conectado ao cérebro dele. Então, você não tem muito tempo. Em cerca de 15 minutos, ele morrerá ou perderá completamente a sanidade. Você deve terminar o interrogatório antes disso. Tang Jinchuan não perdeu tempo. Ele ordenou que o velho declarasse seu nome e posição. O velho respondeu que seu nome era Yeon Hun Hak. Ele era o líder da unidade cão demoníaco do culto. Tang Jinchuan ficou chocado quando o prisioneiro realmente respondeu. Funcionou de verdade. Não importa quanto veneno da alma confuso usamos, ele se recusou a dizer uma única palavra. Como ele comanda uma unidade inteira, ele não pode ser um seguidor comum. Tang Jinchuan fez então a pergunta crucial. Por que o culto demoníaco alvejou minha filha e o clã Tang? O velho respondeu honestamente. Foi pelo grande plano. Ouvimos que o clã Tang poderia interferir nisso. O grande plano? O líder do culto ordenou pessoalmente o ataque? O velho respondeu que não. O machado do fantasma faminto e Samazurian agiram sem autorização. Chongwei permaneceu por perto e ouviu silenciosamente. Após obter essa informação, Tang Jinchuan finalmente fez a pergunta mais importante. O que exatamente é esse grande plano? O velho riu de repente. O plano é destruir completamente o mundo marcial. Criará um mundo manchado de sangue, onde todos são consumidos pelo próprio desejo de vingança. Chongwei ficou atordoado. Isso soava exatamente como o plano do demônio celestial. Tang Jinchuan soltou um longo suspiro. O culto demoníaco é tão desprezível como sempre. Causar o caos por todo o mundo marcial não era o bastante para eles. Agora, eles querem destruí-lo por inteiro. Chen Hui finalmente se lembrou dela. Ela era a bruxa do bosque fantasma, Sama Surin. Quando ele a encontrou em sua vida anterior, ela era extremamente magra e apenas uma artista marcial de primeira classe. Ele jamais imaginou que fossem a mesma pessoa. O culto demoníaco buscava destruir o mundo marcial. Era o mesmo objetivo que o demônio celestial perseguiria no futuro. No entanto, cada evento envolvendo o culto estava começando a diferir das memórias de Chen Hui. Será que tudo isso poderia ser realmente uma coincidência? Chen Hui virou-se para Tong Jin-chen. Sogrão, posso lhe fazer uma pergunta final? Ele se aproximou do velho. Qual nível de cultivo o atual líder do culto demoníaco alcançou? O velho respondeu. O líder do culto já entrou no reino do demônio extremo. No sistema de cultivo das planícies centrais, o reino do demônio extremo era equivalente ao reino da transformação. Após saber disso, Chen Hui percebeu que ainda tinha uma chance real de deter o demônio celestial